turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Pois é, vivemos hoje um grande paradigma, né, de mudanças em todas as áreas. Estava comentando aqui com o meu convidado de hoje, mudanças em todos os setores da sociedade, em todos os segmentos da humanidade. Vivemos grandes transformações, enfim, no setor climático, econômico, sociológico, social, enfim. É um momento de grandes mudanças. E é claro que precisamos adotar novos paradigmas, novos conceitos, né, para seguir estabelecendo aí novos parâmetros para aquilo que estamos fazendo. E este é um dos objetivos aqui da Ecologin, né, do nosso convidado de hoje aqui, José Francisco Benetti, que tem mais de 25 anos de experiência em design de jardins na Serra Gaúcha. É diretor da Ecologin Paisagismo e Casa Ecológica, que oferece soluções exclusivas para projetos de paisagismo de forma ecológica e integrada com a identidade regional. Através de suas habilidades, projeto a projeto, ele utiliza o paisagismo como uma valiosa ferramenta de agregação de valor estético e ambiental para satisfazer os visitantes da região. Não é só a estética, a beleza, mas também a funcionalidade e a manutenção daquele ecossistema, né, Benetti? Porque às vezes as pessoas criam todo um projeto e tal que privilegia muito mais a parte estética, mas esquecem de preservar a ética, Benetti. Bom dia. Não é verdade, Benetti? Tá parafraseando o Froze. O Froze é o nosso mentor aqui, né? Meu e teu também. Nossa. De muita gente. Com certeza. Daí realmente é isso, Braulio, o que a gente pensa e pratica já há bastante tempo, né? Baseado em aprendizado de diversas correntes, né? Desde lá da produção orgânica de plantas alimentares, lá aprendido lá desde da infância praticamente, dentro da Escola Bom Pastor, que foi uma das fundadoras da cooperativa Colmeia lá de Porto Alegre, da Feira de Orgânicos de Porto Alegre. Acho que talvez tenha começado por lá, claro, pela vivência com a família na zona rural também, né, plantando o que come, né? Então, quer dizer, o respeito o respeito à terra e o respeito àquilo que vai nos alimentar, né? E por aí vai, né? Depois pelo estudo dentro da permacultura, que prima por essa questão da sustentabilidade da humanidade como um todo. E depois a própria formação na área de história também, quer dizer, estudando o passado a gente entende coisas que dá e coisas que não dá ou não devem ser feitas. E acho que a pós-graduação em agroecologia aplicada, com o professor Froze como professor, inclusive, né, curricular, né? Uhum. Não só informal e na convivência aqui de amizade, enfim. O que já aprendemos um bocado, né? Só com essa convivência com o professor, né? Então, é um acumulado de situações, né? E mais aquilo que a gente estuda. Hoje em dia a gente tem uma abundância de informação disponível, né? A gente precisa ter bons filtros, né? Para aproveitar a quantidade de informação que a gente tem, que há um tempo atrás era escassa e hoje é tão abundante, né? Uhum. E a gente parte dessa perspectiva também. Por isso a importância... De que o próprio paisagismo deve ser o paisagismo da abundância e não da escassez. Perfeito. E por isso a importância, né, Benetti, a gente continuar buscando informações, buscando efetivamente esse conhecimento, né, que pode nos ajudar a fazer esse discernimento, essa separação, porque muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, por ignorância, elas acabam justamente buscando uma forma, né, de trabalho, de ação que não contemplam, né, essa visão integral ali, né? Elas estão agindo muito digamos, separadamente, né? De uma forma que não há uma integração, né, com o todo. Isso. De forma separada, né? Privilegiando só um aspecto.
Que é uma das questões, talvez seja, falasse de paradigmas antes, né? Talvez seja um paradigma no qual a gente está aprendendo, né? Houve um tempo em que o importante era o conteúdo, né? As coisas eram os alimentos. Só um exemplo, né, de alimento. O alimento era comprado a granel. Ele não tinha uma embalagem, ele não tinha um rótulo. E essa era a importância que ele tinha, a qualidade do produto. Passamos por uma outra fase onde a importância que se deu foi basicamente para o rótulo, para a embalagem. E o conteúdo não importava tanto. Então, comprava um produto lindo e maravilhoso da prateleira pelo visual dele, mas o que ele tinha dentro da embalagem não era condizente com a beleza estética, né, a gente continua fazendo isso com seres humanos. A gente costuma comprar a beleza e não a essência, né? E eu acho que a grande comprar, a gente tá usando aqui um aforismo, mas né? Sim. No sentido de aceitação, né? É verdade. Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo a época em que nós precisamos, e talvez até pelas avaliações públicas, que tudo tem hoje avaliação pública, né? Se procurar o meu nome na internet, vai encontrar uma avaliação, né? É uma coisa surreal, né? Mas existe, né? Então, hoje, por essa facilidade, por essas ferramentas de avaliação, hoje estamos muito mais preocupados em adequar forma e conteúdo, né? Adequar rótulos com o conteúdo da embalagem. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios, mas que faz parte do nosso dia a dia. Cada vez mais nós temos a liberdade ao mesmo tempo, mas a responsabilidade de lidar com essa liberdade. Essa é a grande questão, né? Nós temos a liberdade, mas temos a responsabilidade. Vamos esquecer disso. Às vezes as pessoas, elas lutam pela liberdade, mas esquecem que elas têm uma responsabilidade sobre aquilo que elas estão fazendo, né? Exato. Então é isso. E aí, Braulio, eu já vou entrar um pouquinho no nosso tema de hoje, na nossa pauta, que é o fato da gente ter sido agraciado com um convite fantástico, né, da Editora Europa, que é a editora da revista Natureza, a revista mais antiga e de maior circulação nacional no campo do paisagismo, para ter um caderno específico dentro de uma coleção chamada Grandes Paisagistas Brasileiros. Então, foi feita uma compilação de alguns projetos paisagísticos nossos, aqui, todos aqui na Serra, todos em Gramado e Canela. E nós estamos num grupo de 23 paisagistas do Brasil que tiveram um caderno específico, né, com os seus trabalhos estampados. Então, por isso eu disse, fomos agraciados, porque foi um convite, né, da revista de fazer essa publicação. A gente prontamente aceitou, obviamente, e subsidiou o conteúdo, né, que eles publicaram. Esse livrinho é um livrinho, porque ele tem 52 páginas, então não é assim um grande livro, né, mas ele é recheado de informações, imagens, né, dessa nossa abordagem. Ele ilustra esse tipo de paisagismo, que é um paisagismo totalmente diferente daquele que vamos dizer, considerado um paisagismo comercial hoje, né? Então, eu sempre digo assim, a gente não faz paisagismo de shopping. Não é que a gente não pode fazer, a gente pode fazer, né? Mas o nosso paisagismo é um paisagismo pensado a longo prazo. O paisagismo de shopping é um paisagismo de duração efêmera. Ele precisa ser modificado constantemente, a cada, sei lá, 3 meses, por causa de datas comemorativas. Ele é totalmente descartado e entra um novo no lugar, né? E o que a gente faz, baseado em todos esses princípios que eu mencionava antes, que é o de compromisso, né, de forma e função, são paisagismos para serem duráveis, paisagismos de baixa manutenção, para que eles sejam de fato sustentáveis, né? Porque nada que dê muito custo, né, pode ser considerado sustentável. Eu sempre dizia, essa ficou como uma marca minha praticamente, para muitos eu digo, e na época que eu era professor lá no curso técnico em paisagismo, sempre mencionava, né, de que o que diferencia um paisagismo ecológico de um paisagismo não ecológico é o eco. O eco da economia, né? Porque o mesmo eco da economia é o mesmo eco da ecologia, né? Que vem do oikos, do grego, que significa casa,
né? Então, a ecologia é a forma com que eu me relaciono com a minha casa. Como eu administro a minha casa. E a economia é como eu administro, como eu faço a gestão disso, né? Então, e daí nesse sentido é que a gente pode afirmar categoricamente que o nosso paisagismo é um paisagismo ecológico baseado nestes princípios, mas também tem a ver com a questão cultural. Então, ele não é só um paisagismo que tem o viés ambiental, mas é um paisagismo que tem o viés cultural. Legal. Porque nada se faz sem que a gente tenha princípios norteadores. E quais são os princípios norteadores do nosso paisagismo? É a contextualização regional. Né? E essa contextualização tem a ver com os nossos antepassados e como eles se relacionavam com o ambiente. Né? Então, essa responsabilidade de abordagem também é um dos diferenciais que fez com que a editora dessa revista Natureza e que foi a responsável, a editora-chefe dessa coleção, ao escrever o meu perfil profissional no início, na abertura do livro, ela me pediu se poderia utilizar o título O Paisagista Agroecológico. Que ela disse, olha, a abordagem dos teus jardins ela é diferente dos demais. E talvez a palavra que seja a síntese disso é agroecológico. Porque o nosso jardim, ele é um jardim, ele é um espaço agrícola. Ele é um espaço onde tem terra, tem plantas, tem solo, tem interação entre esses elementos e com o clima, né? Então, isso é agricultura, né? Então, o que a gente faz é uma agricultura ecológica dentro de um pequeno espaço construído que se chama jardim e que por muitas vezes é urbano, mas que às vezes também é rural. Então, nesse sentido, falando de rural, né, dentro deste caderno, tem 8 páginas dedicadas ao Parque Olivas de Gramado, que é um ambiente rural dentro de um parque temático, que é o tema deste parque são as oliveiras, né? Então o nome mesmo já diz, Olivas de Gramado. É um espaço rural, mas que tem uma conotação turística. Então, quer dizer, é uma produção agrícola, né, onde a direção do parque teve talvez a sacada, vamos dizer assim, né, de trazer um técnico em agropecuária para projetar os jardins. Onde um dos diretores lá me pediu que esse jardim ele fosse um jardim de vó com um toque gourmet, um toque de paisagista. Sim, né? sim. Então, interessante, jardim de vó com toque gourmet, essa foi boa. Então, e isso de certa forma entrou, porque isso foi uma demanda, não fui eu que inventei isso, né? Isso foi uma demanda que surgiu, foi uma briefagem, como a gente diz, né? Foi o briefing do projeto, né? E isso entrou de tal maneira no meu pensamento, na minha forma de analisar o meu trabalho, que hoje eu digo, sim, eu sou influenciado pelos jardins de vó. E isso é um elemento de agregação de valor. Porque ninguém vai fazer um jardim, vamos dizer, um paisagista urbano que eminentemente foi adquirindo a sua formação profissional dentro de uma academia, né, trabalhando aprendendo sobre a arquitetura, né, dificilmente vai conseguir incorporar esse tipo de conceito dentro de uma proposta paisagística. Claro. A questão ambiental é possível, tá? Especialmente aqueles que têm um viés mais da biologia ou que fizeram alguma formação nessa área, é possível. Agora, a composição desses elementos, da forma com que a gente tem feito, é diferenciada. É diferenciada e eu tenho certeza que esse foi um dos grandes fatores, né, da escolha da editora pelo nosso trabalho para fazer parte dessa coleção. E cabe aqui ressaltar que eu sou um dos 2 únicos paisagistas do Rio Grande do Sul que foram escolhidos, que faz parte dessas coleções, dessas publicações, chamadas Grandes Paisagistas Brasileiros. E o segundo é o Tony Bax, que foi o meu mestre, meu mentor no início da profissão, lá em 1996, ali nos primeiros anos de profissão. Então,
vamos dizer, essas são características, né, que eu gosto de frisar, né, para mostrar que a gente faz um trabalho diferenciado e isso não é uma questão, não é uma questão promocional, uma questão comercial, né? É uma questão que vem enraizada de bastante tempo, mas que vai se alterando ao longo do tempo, vai mudando de nome, inclusive, né? Hoje a gente vive a nível mundial uma tendência muito forte de abordagem dos chamados jardins naturalistas. E o que são os jardins naturalistas? Não é mais do que uma forma de abordar que os jardins devem ser eternos, que os jardins devem ter respeitar a natureza das plantas, crescer de forma abundante, sem restrições, sem ficar sendo podado constantemente, sem necessidade de ficar adubando toda hora, ou dependendo de uma irrigação, né, que vai talvez competir com a necessidade humana, né, de água potável, por exemplo. Sim. Vai se tornar um elemento competidor ali com o próprio ser humano. Ô Benete, você vai receber uma moção, né? Estará recebendo, você foi aprovado uma moção para a tua pessoa, né? Para o profissional paisagista aqui de Canela, pela Câmara de Canela. Isso, eu tive a grata indicação também. Hoje é um dia de falar de gratidão, né? Estou muito grato realmente por tudo que está acontecendo, ainda mais numa época em que está se falando sobre todas essas questões ambientais, a crise climática que virou a pauta do momento, né? Não por acaso, né? Mas enfim, o nosso vereador José Velhinho Pinto encaminhou na Câmara de Vereadores, ao saber desse caderno aqui, encaminhou na Câmara de Vereadores uma moção de aplauso, né, pela publicação desse material e pelo resultado, vamos dizer assim, acumulado desses 27 anos de profissão de paisagismo. Uma vez que ele é uma pessoa que ele nem sabia disso, eu que contei para ele há uns anos atrás, ele é engenheiro, mas como a história se cruza, né? Como os nossos caminhos se cruzam, né? O José Velhinho Pinto foi prefeito de Canela pela primeira vez, foi eleito em 1988. Em 89, uma das primeiras iniciativas que ele fez foi estabelecer uma parceria com a Escola Bom Pastor de Nova Petrópolis, onde a Prefeitura de Canela pagava meia bolsa de estudo para os alunos egressos de escolas rurais, para poder ficar na Escola Bom Pastor em regime de internato para fazer o curso técnico em agropecuária. Você foi beneficiado? Eu fui um dos primeiros, né, em 89 mesmo, no ano que ele entrou na prefeitura, eu fui um dos primeiros que fui para Nova Petrópolis, então ficar interno lá no Colégio Bom Pastor, isso com 10 para 11 anos de idade, né? E eu digo, talvez por outros caminhos teria chegado lá, né? Mas assim foi de uma facilitado. Forma, foi facilitado. Facilitada a trajetória. Né? E eu mencionei isso em certa oportunidade há alguns anos pro Zé Velhinho, então, dizendo que ele tinha uma cota de responsabilidade sobre a minha profissão, sobre a minha formação, né? Porque ele tinha facilitado isso, ele não sabia. Ele nem sabia que eu fazia parte desse grupo de alunos semi-bolsistas, né? Os meus pais, obviamente, fizeram um esforço também para que a outra metade do valor fosse pago, né? E faço um tributo aqui aos meus pais também por terem investido na minha carreira, porque eles sempre disseram que educação era uma coisa que eles iriam me dar e ninguém poderia tirar. Verdade. Como é que é o nome dos teus pais? O Wilson e a Miriam. O seu Wilson e a dona Miriam. Benete, nosso tempo chegou ao final aqui. Eu quero agradecer, parabéns aí pelo teu trabalho, né? Você que realmente é um dos nossos grandes ativistas aqui da região, no sentido amplo e no sentido realmente de preservação, de manutenção, né? da nossa natureza aqui, através do teu trabalho. Obrigado, Benetinho. Um abraço para você e sucesso, né? Sempre. Obrigado, José Francisco Benete. Satisfação. Um grande abraço a ti e a todos os ouvintes e as pessoas que vão nos ver depois nas redes sociais aí. Um grande abraço.
Obrigado, José Francisco Benetti. Depois do intervalo temos a Fabiana Curvelo, direto de Ann Arbor, com as notícias dos Estados Unidos. E ainda nessa quarta, daqui a pouco você confere um bate-papo aqui com o professor Michael Land, que é sommelier, vai falar sobre o curso de extensão Descomplicando o Mundo dos Vinhos, que será realizado na UX Hortências. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira. 8h31, temperatura que está nesse momento em 20 graus. Muito mais. Clube 885.